vendo aí várias carinhas conhecidas, mas algumas carinhas eu não conheço, então eu vou me apresentar para vocês. Então, eu sou a Patrícia, aqui em Itapoá. Todo mundo me conhece como a Patrícia do Porto, né? Mas eu nasci numa cidadezinha de 20 mil habitantes, chamada Santo Antônio do Sudoeste. Alguém aí já ouviu falar? Olha, Santo Antônio não está tão escondido assim no mapa, né? Mas uma curiosidade lá a respeito da minha cidade é que a gente tem a maior imagem de Santo Antônio do mundo. Então, Santo Antônio é importante por isso, né? Não só por isso, mas também pelos seus moradores, né? Exemplares como eu, né? Que sou de lá. Então, Santo Antônio tem que ter orgulho. Eu sou psicóloga de formação, embora hoje trabalhe com a área social, né, que também conversa com a área da psicologia, e tenho aí algumas formações relacionadas à dinâmica de grupo, a gerenciamento de conflitos. Então, transito aí por essa área de humanas e por essa área de pessoas, né? Trabalho diretamente com pessoas. Cheguei em Itapoá no ano de 2010, então eu me considero uma pessoa hoje, né? Eu me considero uma santo-antoniense itapoaense, né? E vim para Itapoá porque queria ter mais qualidade de vida, porque vim em busca de oportunidades, obviamente, porque Itapoá é praia, né? Todo mundo que é VIP, eu costumo dizer, né, que mora no interior do Paraná, o sonho é vir morar na praia. Então, eu sou uma pessoa realizada aí por estar em Itapoá. Eu vim já para trabalhar no Porto, então eu também me estabeleci no Porto Itapoá no ano de 2010. Então, esse ano eu estou fazendo aí 12 anos de Porto Itapoá e de Itapoá, né? E lá dentro do Porto, embora a minha atividade tenha iniciado lá na parte de recrutamento e seleção, né? Então, boa parte das contratações feitas lá no início do Porto, eu tive a felicidade de participar. Então, hoje eu tenho colegas de trabalho que eu ajudei, né? Que eu fiz a seleção deles para entrarem no Porto Itapoá. E, atualmente, hoje no Porto, eu trabalho e coordeno a área de responsabilidade social. Né, uma área bastante importante porque trata aí, né, do relacionamento com a comunidade, cuida de vários projetos sociais, dentre eles os projetos de incentivo fiscal, né, não só os projetos da comunidade, os projetos diretos, mas também os projetos de incentivo social, dos quais eu vou falar um pouquinho para vocês aí mais adiante aqui na minha conversa, no meu diálogo com vocês. E também queria agradecer, né, o convite para estar aqui, o convite para participar e para a gente poder estar dialogando e conversando um pouquinho sobre as possibilidades de parceria. Eu vou fazer um combinado com vocês, eu vou fazer aqui a minha fala e no final aqui da apresentação eu abro para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa. Pode ser? Tá. Então, gente, queria aqui ressaltar, né? Eu não preciso falar para as OCS o quanto elas são importantes, né? Eu sei que vocês sabem da importância de vocês para a sociedade, mas aqui eu queria frisar alguns pontos, né? Então, as organizações aí da sociedade civil no Brasil definem temas centrais em discussão na esfera pública e exercem atividades de interesse coletivo que ecoam os setores mais diversos da sociedade. Então, hoje, as OCS, essas organizações, elas são um mecanismo extremamente importante. Por quê? Porque elas abraçam boa parte, né, dos problemas e dos temas sociais que muitas vezes o poder público não dá conta de suprir, e falando, né, através de um olhar aqui do privado, que o privado também não consegue
atuar. Por quê? Porque não é o seu know-how. Nós não temos, por exemplo, vou pegar o Porto, né? O Porto não entende de fome. O Porto não entende de cuidado com a pessoa com deficiência. Não conhece a fundo as necessidades da pessoa idosa. Nosso negócio é container. Então, as OCS, elas também vêm, né, funcionando como um parceiro para as empresas que têm a responsabilidade social como um dos seus temas fundamentais dentro da empresa, atuando no sentido de o privado, ele tem muitas vezes mais recurso ou consegue disponibilizar o recurso de uma maneira mais fácil do que o poder público, que tem essa questão, né, da liberação de recursos às vezes mais engessada. Então, ele cumpre, né, as OCS cumprem com um papel importante, às vezes, de tratar temas pelas quais as empresas e o privado têm interesse, né, de tratar. Então, elas também trabalham aí para aumentar a eficiência das políticas públicas e inovar nas soluções otimizantes aos resultados. Mais uma vez, né, a gente tem uma filosofia lá dentro do Porto que é assim, eu até pedi ajuda para a Thaís para lembrar do slogan que a gente utiliza no nosso programa de diversidade, né, que é não falar nada sobre nós sem nós. Então, vocês têm esse conhecimento, vocês estão dentro, né, da sociedade e vocês estão em contato com as questões pelas quais vocês levantaram as bandeiras, né? Então, nada mais justo que a gente fale, que a gente converse, que a gente dialogue com quem de fato está mergulhado dentro da questão social. Então, e ao trabalhar em parceria com a administração pública ou com a entidade privada, com as empresas, essas organizações buscam destinar, né, e utilizar os recursos públicos de modo mais eficiente, trazendo assim inovações e transformando práticas e realidades já existentes. Né? Eu sei que vocês são muito mais do que isso, gente, mas aqui, né, eu fui estudar, inclusive, né, fui me aprofundar um pouquinho mais aí no papel das OCS para a sociedade, porque eu tô de um outro lado, gente. Eu estou do lado de quem patrocina, eu não estou do lado de quem executa, né? Então, muitas vezes eu também preciso me debruçar sobre a realidade de vocês. E aqui trazendo uma informação de 2016, é uma informação desatualizada, com o advento aí da pandemia, esse número deve ter crescido bastante. Em 2016, haviam 820 mil organizações da sociedade civil, com cadastros nacionais de pessoas jurídicas e ativos no país. Então, assim, gente, olha o quão importante é o trabalho que é desenvolvido pelas organizações, né? O quão importante vocês são para a sociedade, né? Porque vocês trabalham com temas que são de importância para todos, né? Para o coletivo. E aqui falando um pouquinho sobre as dificuldades do terceiro setor, né? Então, eu fui dar uma olhada o que hoje é um dos pontos nevrálgicos assim, para as entidades. E aí, encontrei essa frase assim, né? A causa é nobre, mas boas intenções não são suficientes para se criar uma organização não governamental capaz de produzir benefícios sociais efetivos e de forma sustentável. Então, aonde está esse grande desafio, né? A gente sabe que a realidade, ter a ideia, né? Eu vou montar uma ONG para a defesa de direitos humanos, para a defesa dos animais, enfim, independente da finalidade, mas assim, como se organizar e como se preparar para fazer a gestão de uma entidade que está se propondo a dar conta de um problema, né? E aí, olhei também, né, me deparei com a informação de que, ao mesmo tempo em que o número de ONGs cresce de forma acelerada, a taxa de mortalidade dessas instituições também é elevada.
na ordem de 70% no primeiro ano de criação, gente. Então, isso demonstra a dificuldade que existe, né, para quem está à frente de uma organização. E aí, no quadrinho aqui ao lado, né, dos percentuais, aparecem quais são as principais dificuldades que são apontadas por essas organizações. E, em primeiríssimo lugar, a gente encontra os recursos financeiros. Né, gente? Hoje, sem recurso, é ótimo, né, você ter uma mão de obra voluntária, é maravilhoso receber uma doação, um donativo, mas isso não resolve o problema. Né? Resolve talvez uma parcela ou remedia, às vezes, alguma ação mais pontual que a instituição tem, mas não resolve o problema da sustentabilidade no longo prazo da organização, né? E fora lá, a burocracia, a dificuldade de parcerias, de voluntários. Né? Então, a busca hoje pela sustentabilidade financeira está, segundo a pesquisa, né, dizendo que é o principal problema das instituições. E eu queria chegar com vocês, é isso mesmo? Tá, essa pesquisa tá coerente com a realidade que vocês vivem? Sim? E aí, né, gente, metade das organizações sociais brasileiras afirmam ter dificuldade para se manter após a pandemia. Então, se a situação já era uma situação delicada, a pandemia se instalou e trouxe aí não só, né, uma série de dificuldades para quem já precisava aí, né, buscar recurso, mas trouxe uma série de outros problemas para a sociedade. Então, como que as entidades elas ficam, né, em meio a tudo isso? E aí aqui, gente, eu queria trazer para vocês que existem algumas oportunidades, queria reforçar, né? Eu acho que nada do que eu estou falando aqui é uma novidade para vocês. Mas eu acho que é importante a gente estar reforçando que as entidades, elas têm sim aonde buscar recurso. Né? Muitas vezes o que falta para a instituição é saber aonde buscar esse recurso. Né? Então, hoje existem algumas fontes de captação. Né? Então, começando ali por geração de renda. Dependendo da finalidade, isso, claro que vai depender da finalidade, né, da organização. Mas em licenciamentos, em fundos patrimoniais, muitas vezes as instituições que são fundações, elas conseguem levantar recursos através de aluguel dos seus imóveis, dos imóveis que elas herdam, né? Através de eventos. Que instituição aqui já não fez uma pastelada, né? Já não fez uma ação beneficente para buscar arrecadar recurso? Venda de produto, né? Marketing de causa. Mas isso não garante, mais uma vez, né, a sustentabilidade. Aí a gente tem as fontes públicas, então as emendas parlamentares, que foi citada hoje no período da manhã, né, os termos de fomento, termos de colaboração, que é o que vocês estão vendo neste momento. Né? Vocês estão adquirindo conhecimento sobre como buscar, né, essas fontes de captação. As leis de incentivo, né, que eu também vou falar daqui a pouquinho mais. Eu estou batendo nessa tecla de que eu vou falar das leis de incentivo, gente, porque é o nosso métier com relação a projetos lá no Porto, tá? E aí de fontes privadas, né? Quem já recebeu aí uma ligação, por exemplo, da Legião da Boa Vontade, para uma doação na fatura de energia ou na fatura de telefone, na de celular? É uma fonte de captação de recurso. Né? Em editais privados, né? A gente tem uma série de editais por todo o Brasil, de empresas, de instituições que permitem que as OCS busquem, né, se inscrevam
e busquem recursos nesses editais. Claro que existe uma concorrência, né, gente? Mas, assim, tem muita fonte de recurso para ser buscado. Financiamento coletivo, financiamento pontual, grandes doadores, né? Tem instituições que têm empresas como suas mantenedoras. Muitas vezes elas são os institutos empresariais, né? No face-to-face. Gente, eu recebo muita visita no Porto de instituição, de entidade, indo solicitar recurso direto. Tá? E doação direta de pessoa jurídica internacional e doação direta de pessoa jurídica nacional. Então, essas são as principais aí fontes de recurso, tá? Para se buscar. E aí, gente, no campo aí das oportunidades, né, tem aí, gente, a aprovação da Lei 13.019, que é justamente a lei que vocês estão vivenciando nesse momento, né? E está tendo toda aí uma preparação para que seja possível buscar recurso através desta lei. E eu não vou chover no molhado aqui, né? Porque a gente já passou a manhã toda falando, mas queria destacar alguns pontos, né? Então, o que essa lei traz de principal? O marco regulatório ele não é novo, né? Mas o que essa nova versão traz? Né? Então, estabelece um novo regime jurídico das parcerias entre a administração pública e a OCS. Então, traz aí instrumentos jurídicos que dão mais clareza, maior transparência sobre como vão se dar, né, essas parcerias. Traz simplificação e desburocratização do regime tributário. Obrigada. Estimula a gestão pública democrática nas diferentes esferas do governo. O processo é claro e transparente, trazendo confiança, traz maior confiança, não só para as entidades, mas também para os munícipes que acompanham, né, a forma como que se dá essa distribuição dos recursos. As instituições passam a ser mais valorizadas como parceiras do Estado na garantia da efetivação de direitos, uma vez que amplia a possibilidade das políticas públicas estarem mais próximas das pessoas. Então, vocês sabem aonde estão as pessoas, né? Então, vocês trazem essa realidade para dentro do poder público e isso gera um alinhamento junto à agenda pública municipal também. Tá? Aumenta a capacidade de atuação das OCS e a incorporação das suas ações à agenda pública em prol do desenvolvimento social. Então, assim, vocês viram protagonistas, né? Existe um papel de maior protagonismo também nessa história. Tá? Então, assim, tá aí um diamante, gente, né, a ser lapidado e a depender aí muito do envolvimento das instituições aqui dentro desse cenário do marco regulatório. Né? Então, é importante que vocês participem, que vocês se apropriem, que vocês tomem conhecimento, porque é um marco muito importante. Então, é preciso, claro, né, que é preciso lapidar, é preciso entender, é preciso conhecer todas as arestas e todas as lacunas que são desconhecidas por grande parte aí das instituições. Mas, gente, está aqui, está acontecendo, vocês estão vivenciando isso nesse momento. Né? Então, isso é bastante importante. Só antes de passar, eu peguei algumas informações rápidas aqui com a Fernanda, com as meninas. Eu perguntei quantas instituições nós temos hoje em Itapoá. E aí tu acabou falando hoje de manhã, né, em torno de 140. Quantas estão regulares? Quantas estão certinhas com relação ao estatuto, documentação, fiscal?
é uma triste realidade, né, gente? E assim, eu entendo perfeitamente a dificuldade que as organizações têm, muitas vezes. O Vernei estava falando disso de manhã, né? Da dificuldade que é ser uma instituição e uma entidade com tudo regulamentadinho, né? Mas, e aí, uma outra informação que ela trouxe é assim, tiveram 60 e poucos inscritos aqui para o fórum. Se olhar para o lado, se olhar para trás, a gente não encontra 60 e poucas pessoas aqui. Então, assim, cadê o povo das OCS para ouvir tudo o que está acontecendo aqui, né? Para ouvir todas as possibilidades que estão em jogo no momento. Então, assim, Fernanda também já falou de manhã, né? Se você conhece alguém, né, de uma organização, de uma instituição, chame para estar aqui amanhã. Porque vocês vão vivenciar 2 dias de imersão, né? Vocês vão viver com toda a intensidade o que é, de fato, estar preparado para poder captar recursos. E aí, o conhecimento que vocês vão adquirir amanhã não é só para o marco regulatório, não. É para os editais de outras instituições, que podem ser buscados aí no Brasil todo, é para buscar recurso lá com o Porto. Já vou falar aqui um pouquinho, né, da nossa realidade lá dentro do Porto Itapoá, como é que a gente lida com a questão dos projetos, mas é um aprendizado que a instituição ela precisa ter. Saber escrever, né, saber redigir um projeto, e principalmente saber onde que ela vai focar a estratégia dela é extremamente importante. Então aqui eu trago algumas oportunidades, outras oportunidades, e aí são principalmente oportunidades através das quais o Porto consegue também fazer a distribuição de recursos, tá? Aqui são basicamente as leis de incentivo. Então, como que funciona dentro do terminal, dentro do Porto Itapoá? A gente faz a destinação de recursos de 3 formas. A primeira delas, através dos nossos licenciamentos ambientais, né? Então, existe um órgão fiscalizador do Porto, que se chama IBAMA, e ele exige que o Porto faça alguns investimentos aonde o Porto está instalado. E principalmente nas comunidades do entorno do Porto. Então, Pontal, Figueira e Jaguaru. Então, nós temos projetos que a gente não consegue tirar de lá e trazer para todo o município, porque né, eu já ouvi assim de pessoas, poxa, mas o Porto só faz coisa no Pontal. Por que o Porto só faz coisa no Pontal? Por conta disso. Porque se eu não cumprir com essa exigência que nos é feita, eu não consigo ter o porto aqui no município, né? Então, a primeira fonte de recurso, de destinação de recurso, é para os projetos que acontecem lá na comunidade. Para receber o benefício desse recurso, você precisa ser morador ou do Pontal, ou da Figueira, ou da Jaca. Outra fonte de recurso, patrocínio direto. E aí vou dizer para vocês, parece assim, né, que quando a gente fala do patrocínio direto, que é chegar lá, apresentar um projeto, e se o Porto avaliar, né, o recurso não precisa passar por nenhuma lei, não precisa passar por nenhuma sabatina da qual vocês conhecem, mas é também o jeito que eu considero, vendo como que os projetos entram e o número de projetos que é aprovado, é o jeito mais difícil de você conseguir recurso. Por quê? Porque o orçamento para isso é um orçamento pequenininho. Agora, a terceira via, que é através das leis de incentivo, eu não sei aqui se é do conhecimento de todos, mas como funcionam as leis de incentivo. Né? Então, o governo federal, e às vezes, né, para os fundos é um pouquinho diferente, mas o governo federal, ele abre mão
de receber um percentual do imposto de renda devido das empresas de lucro real para destinar para projetos. Pessoas físicas também podem destinar um percentual do imposto de renda delas também para projetos sociais. Tá? Desde que esses projetos tenham recebido ou a chancela, ou tenham sido publicados no Diário Oficial da União, estando aptos a receber recurso. E uma vez que o projeto está apto a receber recurso, ele pode ir buscar em qualquer empresa de lucro real do Brasil e com qualquer pessoa física. Tá? Por exemplo, para a Lei Rouanet, as empresas podem destinar até 4% do seu recurso. Depois eu vou deixar aqui algumas informações, que eu estou passando muito rapidamente por essas informações, mas depois a gente consegue indicar lugares onde vocês podem buscar uma informação mais apurada e mais precisa a respeito disso. Mas, para a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, as empresas podem doar até 4% do seu imposto de renda devido. Para a Lei do Audiovisual, até 3%, desde que ele não tenha doado para a cultura. Então, as empresas têm que escolher ou um ou outro. Lei de incentivo ao esporte, pode ser feita a doação de até 1% para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física. Ela tem que dividir 6% entre todas essas leis, né? Mas, gente, vamos pensar. Uma pessoa que paga muito imposto, uma pessoa física que paga muito imposto, será que não é vantajoso para ela destinar 6%? A do esporte, né? Isso. E para esse ano, agora, 2023, a gente tem duas novidades. A Lei de Incentivo ao Esporte, que até o ano passado as empresas podiam dedicar, né? Dedicar até 1% do imposto de renda devido. Para esse ano, elas podem 2%. O que é uma notícia bem boa, né? E também existe a possibilidade, não está aqui o quadrinho, mas também foi aprovada uma nova lei, que é a Lei da Reciclagem, que é uma lei ambiental. Não tem ainda a normativa, a gente não sabe direito ainda como vai funcionar, mas já foi dito, né, que se a empresa optar por fazer a doação de 1% para a reciclagem, ela só pode permanecer doando 1% para esporte. Então, ela escolhe, ou ela doa 2% para esporte, ou ela escolhe e doa 1% para reciclagem e 1% para esporte. Tá? Fundo da Infância e Adolescência e Fundo do Idoso, né? São aí 2 fundos que eles são regidos pelos conselhos municipais. Então, Conselho Municipal do Idoso e pelo CMDK. Tá? Então, é municipal. Como que esses 2 fundos geralmente abrem para a proposição de projetos? Né? Também vai abrir um edital de chamamento já para o fundo para o FIA, Fundo da Infância e da Adolescência, abriu no ano retrasado um edital para que as organizações que tivessem, né, que fossem vinculadas aí ao atendimento da infância e da adolescência, pudessem apresentar os seus projetos e captar recursos. Para o idoso, aqui no município de Itapoá, ainda está em construção, né? Mas isso não impede de que esses 2 fundos recebam as doações. Tá? Pronom e Pronas são 2 leis que no ano passado elas não puderam captar recurso porque a lei que devia ter sido
Quanta gente perdeu de ser beneficiado porque a lei não estava em vigor. Mas a partir agora de 2023, se espera que elas possam voltar a captar. Né? Que as organizações possam voltar a captar recursos através do PRONAS e PRONON. O PRONAS é o Programa Nacional de Atenção Oncológica. Então, para as instituições que trabalham, né, com o cuidado, com o combate ao câncer, podem se inscrever, aí é lá no Ministério da Saúde, podem se inscrever para captar recurso, ou então do PRONAS, que é o Programa de Atenção a... Tu lembra? Mas o PRONAS é para atenção a pessoa com necessidades especiais. Né? Então, atenção à saúde da pessoa com deficiência. Isso aí, muito obrigada. Então, entram as APAES, entram as AMAs, né? Entram outras instituições que trabalham com esta finalidade. E ainda existem cidades que aprovam, ou mesmo através do Estado, que aprovam outras formas de captação de recursos através de leis que instituem a possibilidade das empresas destinarem valores de impostos em ICMS, IPTU e ISS também para projetos sociais. A gente tem em vigor no Estado o ICMS. Em algumas cidades do Estado de Santa Catarina tem IPTU e tem ISS. Né? Como que é feito isso? Através de projeto de lei municipal. Tá? Então, assim, só que o que precisa acontecer? Mais uma vez, precisa protagonizar, né? As instituições precisam estar à frente nestas discussões, porque vocês têm as informações para o convencimento, né? Para o quão é necessário, por exemplo, alguma aprovação de lei que permita que isso aconteça. Tá? Então, essas são também algumas... Isso aqui é só lei de incentivo, tá, gente? Dentro aqui desse quadrinho, é apenas um flagzinho ali. Tá? E aí, queria trazer para vocês um pouquinho dos investimentos feitos pelo Porto, para vocês entenderem um pouquinho da dimensão do quanto é possível fazer através das leis de incentivo. Então, o Porto, nossa história com as leis de incentivo começou lá em 2015. Eu era da área de responsabilidade social e nunca tinha ouvido falar. Uma pessoa que tinha um projeto aprovado via lei de incentivo à cultura me procurou. E falou, olha, você conhece isso? Você conhece? Você sabia que é possível fazer essa destinação? Eu falei, não, mas isso aí deve ser muito complicado, né? Isso aí, gente, deve dar muito trabalho para fazer, deve ser... Não sei, né? Porque para a gente não saber um benefício tão grande nesse sentido e a gente não ter conhecimento. Mas aí, gente, depois eu fui entender que essas informações, elas não são assim, ó, divulgadas. Não está extremamente acessível. Elas precisam ser garimpadas. E a partir do momento, eu levei para a minha contabilidade, né? Falei, ó, esse negócio aqui está certo, contabilidade. É isso aqui mesmo? Você pode me dizer se é isso mesmo? Eles falaram, é isso mesmo. Eu falei, poxa, gente, então, vamos fazer, vamos destinar, né? E então, em 2015, começa a nossa história com as leis de incentivo fiscal. E desde então, a gente já destinou mais de 7,2 milhões de reais para instituições. Tá? Isso pegando ali todas as leis, né? Esporte, cultura, fundo do idoso, FIA, PRONAS, PRONON. Nós, Porto, até 2020, nós conseguíamos destinar 9% do nosso imposto devido. É muito dinheiro, gente. Eu estou falando de uma empresa.
Uma única empresa. Vocês conseguem ter a noção de que qualquer empresa de lucro real no Brasil pode destinar? Esse ano a gente fez apoio a uma empresa que o cara me ligou e falou assim, olha, tu não quer deixar para 2023? Porque eu gastei o meu saldo de projetos. Tem muita empresa me procurando. Então, gente, sobra recurso. As empresas não conseguem utilizar todo o recurso. Porque não tem tantos projetos. Ou melhor, não tem tantas pessoas que sabem escrever um bom projeto. Porque todo mundo acha que sabe escrever um projeto. Eu vou mostrar para vocês qual é a nossa área, nosso percentual de reprovação. Vocês vão ficar chocados com a minha informação. Só para projetos que são realizados em Itapoá, foram 4 milhões de reais de recurso que ficou no município. E aí vou citar para vocês alguns projetos, né? Então a gente fez 100% da doação, 100% do projeto para a ASEP, começa esse ano, né? Associação Esportiva e Paraesportiva de Itapoá, de tênis de mesa. A gente fez para a AMA, em torno de 300 mil reais. Né? Olha a grandeza dos números, gente. Quem consegue isso num patrocínio direto? Me diz se alguém de vocês aqui já conseguiu um valor desse tamanho. Corais Vozes da Babitonga, Corais Sementes do Amanhã, orquestra de violões para todos, noite cultural, balé, aula de balé para criança. Então, muitas coisas aí no âmbito cultural, principalmente. Porque o pessoal de cultura, né, como eles têm uma certa... Nem sempre, né, o viés é atrelado só à questão da vulnerabilidade. Eu acho que eles já ficam mais espertos na hora de buscar recursos. Né? Então, assim... E também porque, gente, são 4%, né? Para a cultura, é para nadar de braçada nas leis de incentivo, né? Nessas possibilidades. Então, e somente agora, no ano que findou, 2022, para que os projetos aconteçam em 2023, foi 2,6 milhões de reais. Então, é bastante dinheiro, né, gente? Para quem precisa manter aí uma instituição, um projeto funcionando. E nada impede de que as organizações consigam captar recursos pelo marco regulatório, pela lei de incentivo, por um edital que está sendo lançado por um banco. Sicredi tem edital, Caixa Econômica tem edital, Banco do Brasil tem edital, várias empresas financeiras têm editais abertos para as ONGs. Agora, uma coisa que eu acho que precisa ser bem pensada pelas organizações é assim: qual é a estratégia de vocês? Qual é a estratégia que vai ser adotada para ir buscar recursos? Porque também atirar para tudo quanto é lado, nem sempre você pode acertar, né? Mas quando você faz uma estratégia focada, né, principalmente para a questão privada, então conhecer as ações que aquela instituição, aonde ela aplica os seus recursos, quais são os valores daquela organização. Geralmente isso traz uma vantagem para quem vai apresentar o projeto, porque se apresenta o projeto de forma mais direcionada. Tá? E aí, o destaque, né, projeto apoiado via edital do FIA. Então, assim, mecanismo municipal. Tá, gente? Não está tão distante assim da realidade de vocês. E também agora, em 2022, a gente fez
a destinação de recurso para o Fundo Municipal de Idoso, esse ano, e também para o Fundo da Infância e da Adolescência. E aí vocês falam, poxa, mas vocês doaram 7,2 milhões para Itapoá, só ficou 4 milhões? Não tinha projeto, gente, de Itapoá. Eu tenho a possibilidade de aportar recurso em qualquer projeto que venha me apresentar. Então, a gente tem, claro, né, uma priorização, a gente prioriza projetos de Itapoá. Então, assim, eu posso ter recebido 200 projetos. Se eu tiver um de Itapoá, ele vai ser o primeiro da fila. E isso é uma diretriz do Porto, né? E aí, não tendo no município, a gente vai para a região, vai para estado, né? Para Pronas e Pronom, por exemplo, é bem limitado quem pode receber recurso. Geralmente é hospital, é asilo, né? Mas para esses, a gente sempre escolhe, né, hospitais que possam beneficiar pessoas que são de Itapoá para fazer a destinação de recursos. Tá? Então, assim, Porto prioriza projetos que sejam executados ou que tenham contrapartidas aqui dentro do município de Itapoá. Isso reflete a nossa preocupação, sobretudo, com a responsabilidade social, com o desenvolvimento local e também com o desenvolvimento humano. Tá? E aí aqui, gente, olha que triste é essa realidade. 60% dos projetos recebidos pela área de responsabilidade social do Porto Itapoá são inconsistentes na sua escrita ou incoerentes com relação aos valores e princípios apoiados pela organização. 60% dos projetos que entram, eles não vão nem para análise. E olha, Thaís está aí, que trabalha comigo, que não me deixa mentir. A instituição vai até nós, apresenta o projeto, e a gente fala, olha, está muito pobre de informação. Senta, orienta, apresenta, às vezes, as leis de incentivo, né? A instituição sai e nunca mais volta com aquela proposta reelaborada. Sabe, eu sei que assusta, né? Mas, gente, existe recursos, né? Existem instituições que amanhã vocês vão ter a oportunidade de mergulhar em como se propõe um projeto, mas existem instituições, existem ONGs, gente, que só ensinam isso, que o propósito de existir delas é ensinar outras instituições a propor projeto, sabe? Então, assim, o que a gente mais encontra? Não define o problema central. A pessoa apresenta o projeto para a gente, mas ela não fala o que o projeto vai impactar. Muitas vezes chega para a gente, qual é a instituição que está pedindo, o que vai ser o projeto, do tipo assim, vai ser, vou dar um exemplo aqui, vou chutar, vai ser a compra de rede bola, e vai custar R$2.000. O projeto chega assim, gente. Eu não sei aonde que é, como que é, quem vai participar, se eles fizeram um diagnóstico da realidade social. E, gente, vocês sabem quais são os problemas das comunidades onde vocês estão inseridos. É a realidade de vocês. Quem não sabe sou eu. Então, se você quer recurso, você vai ter que me contar. E você vai ter que me convencer do porquê eu vou dar recurso. Entendeu? Mas, assim, às vezes chega tão cru, mas tão cru o projeto, que a gente manda de volta dizendo assim, olha, a gente não entendeu o que você quer, ou o que você precisa, ou o quanto você precisa. Também projeto que vem sem orçamento, gente. Como é que você propõe um projeto, você diz que você quer fazer um mundo de coisa, mas você não diz quanto vai custar.
Então, assim, e aí, né? Porque do nome dessa palestra, Olhar do Patrocinador. Porque, assim, essa é uma realidade que a gente vive, assim, ó, diariamente nós recebemos projetos. E diariamente é normal para a gente atender 2 ou 3 pessoas por semana em reuniões para fazer orientação sobre escrita de projeto. Sobre como a pessoa deve buscar recurso. Como que o projeto deve chegar até a gente. Então, assim, não elabora diagnóstico prévio, não apresenta um planejamento de atividades. Você vai querer fazer isso em 6 meses, em 1 ano, em 2? Para a gente é importante saber disso. Qual é a consistência que esse projeto vai ter? Né? Ele pretende fazer alguma transformação da realidade? De que jeito? Como? Orçamento desconectado da ação do projeto. Então, assim, um orçamento desse tamanho, gente, para um projeto desse tamanho. E que a gente vê, assim, que não é malandragem da pessoa que propôs. Ela chutou um valor. Tá? A ideia não tem conexão com a realidade. Então, assim, eu quero trabalhar com gibi com as crianças que têm fome. Elas têm fome ou... É fome de leitura? Não, é fome mesmo. Tá, e no que... Eu brinco com a Thaís, eu falo, gente, será que elas vão comer gibi? Né, porque... Então, assim, são umas ideias para a gente que recebe, às vezes a pessoa tem a maior clareza do mundo no projeto que ela está apresentando, mas chega para a gente não consegue entender. Não propõe uma prestação de contas. Então, assim, como é que eu vou saber que aquele projeto ele vai estar certinho? Que ele vai acontecer certinho? Né? Que aquela entidade ou aquele proponente como que ele vai fazer o uso do dinheiro? Como que eu acompanho isso? Não dão clareza sobre o gerenciamento e o monitoramento do projeto. Como é que ele vai gerenciar se o programa está dando certo, se o projeto está dando certo? Se ele não propõe indicador, mal sabe qual é o objetivo do projeto que está sendo proposto. E isso tudo são coisas que, buscando recurso em Itapoá, para o Porto, dentro do marco regulatório, em qualquer outro lugar do país, são coisas que quem vai fazer o patrocínio, quem vai aportar recurso, vai querer saber. Até porque ele não vai querer estar com o nome dele envolvido, às vezes, numa situação de não transparência, numa situação em que pode ter algum processo corruptivo dentro do projeto. Então, tudo isso, gente, é importante para dar clareza. Dá trabalho? Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Mas, depois que tu fez o primeiro e o segundo, gente, o terceiro vai suave. Sabe? Não se preocupam com a identidade visual ou a organização do trabalho escrito. Gente, eu recebo monografias. Nós recebemos monografias. O que eu quero dizer com isso? Sabe currículo, quando a gente manda currículo, que é só informação? Assim. Gente, é o teu projeto, é o teu bibelozinho ali que você está mostrando na hora, né? É importante, assim, e aí isso, gente, não é algo que é obrigatório, mas que eu julgo importante. Quando a gente pega um projetinho que ele vem com uma apresentação, você olha de outra forma. Você pega um bolo desmontando e você pega um bolo todo enfeitado,
Qual que você tem vontade de experimentar? O bolo bem montadinho, né? Então, assim, são coisas, são detalhes que são importantes, que às vezes na pressa, na correria, passam despercebido, mas que são importantes de serem levados em conta. Não apresentam no currículo a capacidade técnica. Vamos lá, vou pegar esporte, que geralmente acontece. Está se propondo a dar aula de karatê para crianças de 4 aninhos de idade, mas ele é um cara que ele gosta do esporte. E aí ele está se propondo a dar aula. Não, gente, tem que ter capacidade técnica. Né? Qual é o risco, de repente, de lesionar uma criança? Caso não seja, né, não tenha capacidade técnica. É importante ter o currículo, né, de capacidades técnicas no momento de apresentar um projeto. Não apresenta cronograma, como eu já falei para vocês. Não possui objetivos a serem mensurados ou indicadores. Então, assim, esses são os principais erros que a gente encontra. Tem mais, gente. Poderia fazer uma apresentação só falando, né, daquilo que pode ser melhorado dentro dos projetos que a gente recebe. Mas como vocês vão ter a oportunidade, né, de amanhã e quarta-feira estarem mergulhados em como realizar projetos, é importante que vocês tenham noção de onde é mais fácil errar, para que vocês também botem foco de atenção amanhã, lá no momento que vocês estiverem realizando. Tá? E aí aqui, né, não adianta só apontar o erro, né, gente? Então, assim, é importante também trazer algumas dicas importantes. Então, a primeira delas, esteja regular com a sua instituição. A gente faz consulta do CNPJ, tá? Então, assim, você faz a consulta de um CNPJ, está lá com uma situação inativa. Não vou apoiar um projeto que não está regular. Sabe por quê? Porque se eu apoio, eu estou sendo conivente com aquela situação. Né? A gente ainda não exige estatuto social, né? Não exigem alguns documentos que outros editais ou outros processos exigem. Mas o terminal, por exemplo, está aprimorando cada vez mais o seu compliance. E vai chegar uma hora que o meu compliance, meu jurídico, vai lá e falar assim, nós não podemos, nós precisamos começar a pedir documentação. Porque a gente não pode ser conivente com algumas situações. E aí, gente, aquele 60%, talvez ele fique 70%, 80%. Mas é uma realidade. O mundo, cada vez mais, o mundo está nos exigindo transparência, clareza nos processos, tá? Então, assim, primeira coisa é estar regular. Definir uma estratégia clara de onde buscar recurso. Eu sei que existe uma empresa em Joinville cuja preocupação é a primeira infância. E eu sei de uma outra empresa que, na verdade, ela trabalha com refugiado. E você é uma instituição que trabalha com criança. Aonde você vai buscar recurso? Que apoia, gente. Né? Porque lá dos refugiados você vai entrar no final da fila, que não é o foco daquela organização. E não está errada a organização dar foco em outras coisas, mas assim, lembra quando eu falei de aonde você vai atirar? Você tem que ter um alvo, um bom alvo, né? Eu vou lá no porto, né? Vou pedir lá no porto, quais são os valores que o porto tem? O que eu posso colocar ali no meu projeto que tenha coerência com os valores do porto, por exemplo? Leveza, né? Comprometimento.
Então, eu vou contribuir, o meu projeto contribui para a leveza, o meu projeto contribui para o comprometimento, sabe? Essas são formas, assim, gente, de se fisgar o coração das empresas, sabe? Busque conhecer o seu patrocinador em potencial, faz uma pesquisinha. Canso de receber projeto lá no Porto que chama a gente de Porto de Itapoá. Falo, pô, nós somos Porto de Itapoá, não somos Porto de Itapoá. Sabe? Então são detalhes, assim, eu falo, poxa, esse cara não pesquisou a gente, não foi buscar a informação, né? Tenha dados claros e conheça a fundo o problema que você pretende resolver com o projeto. Então, traga dados. Vocês conhecem mais do que ninguém o público com o qual vocês trabalham. Então, tragam informações a respeito da realidade. É mais fácil de convencer o patrocinador. Eu vivo na minha instituição, fico em tal bairro, lá em tal bairro eu tenho 200 crianças enquadradas nesse perfil, sabe? Traz informação. Até para o patrocinador sentir segurança naquilo que vocês estão se propondo a resolver junto com o recurso dele, né? Dê preferência para a apresentação do projeto presencialmente. Tenta agendar uma reunião, gente, para falar do teu projeto. A gente já recebeu o projeto lá no Porto, que só veio o anexo no e-mail. Eu não sabia nem quem tinha mandado. Então, olha o desleixo com o projeto, entendeu? Não tem zelo nem na hora de apresentar. Qual é o zelo que vai ter na hora de executar o projeto? Eu não tive nem como dar resposta. Porque eu não sabia dizer, eu ia dizer fulano de tal, tipo... Você podia ver pelo e-mail, né, gente? Mas, poxa, nenhum assim, olha, estou enviando para os seus cuidados. Não sabia nem o que a pessoa queria, que eu analisasse, se eu levasse para aprovação, qual era a intenção dela com o envio. Já recebi. Conte o histórico da sua instituição. Quem você é, o que você faz, o que você pretende para o futuro, o que você já fez, o que você já desenvolveu. Criar um portfóliozinho é bastante importante também. Sabe? Isso mostra que, assim, você não é um marinheiro de primeira viagem. Não, eu estou, 50 anos de instituição. Muitas vezes. Justifique o porquê o seu projeto é relevante para a sociedade e para o patrocinador. Tá? Por que você acha que é importante? Qual é o problema que você pretende resolver? Social que você pretende resolver? Saiba onde chegar e os objetivos que pretende alcançar com a execução do projeto. Tenha uma metodologia clara, com referências e clareza de como o projeto será executado. Mas isso é importante, Patrícia, apresentar já no primeiro contato? É, claro que é. Bastante importante. Não só uma frase. Também, outra coisa que eu recebo muito é assim, a pessoa escreve um parágrafo explicando em linhas gerais o que é o projeto. Aí eu passo, você consegue me mandar mais material? Me mandar um PDF? Não, a gente não tem. Qual o planejamento que essa pessoa fez para esse projeto, então? Né? Que aquela instituição. E, gente, são muitos casos assim, tá? E fale sobre o que a equipe fale sobre a equipe que estará presente no projeto. Né? Fale sobre a tua equipe. Poxa, eu vou ter tal pessoa para cuidar disso, tal pessoa para cuidar daquilo. Isso também é importante. E qual é o público-alvo do seu projeto? Sim, recebo alguns projetos que não dizem quem que eles estão pretendendo ajudar, tá? Então, assim, gente, diquinhas aí de ouro, né, para colocar em prática. Deixa eu ver, tem mais. E como eu falei, né,
Existem hoje instituições que são dedicadas ao terceiro setor. Instituições que a finalidade é ajudar outras empresas a se regularizarem, né, a encontrarem caminhos. Inclusive, essa observatório do terceiro setor e a escola aberta, se eu não me engano, eles divulgam editais do Brasil inteiro para as organizações. Vocês não precisam nem procurar, gente. É entrar lá no site, clicar na aba editais e ver se a tua instituição se adequa, né? Tá conversando com alguns daqueles editais abertos, tá? O GIF também é uma instituição que produz muito material. Eles têm lá manual tributário para terceiro setor, né, tributário e contábil, de gerenciamento, de projeto. Tem muito material que é interessante. E, gente, essas 4 instituições fornecem tudo isso de forma gratuita. Então, é só pesquisar. Tá? E do que eu tinha, pessoal, para contribuir com vocês, eu acho que já estou finalizando aqui, né? Não trouxe aqui nenhuma invenção da roda para vocês. Creio que nada disso aqui fosse uma novidade absoluta. Talvez algumas pessoas conhecessem um pouquinho mais de uma coisa, um pouquinho menos da outra. Mas o intuito da minha fala aqui era, de fato, trazer um reforço sobre a importância desse momento que está acontecendo, trazendo um pouquinho, porque às vezes se fala e não se acredita nessa realidade. Como uma pessoa não sabe escrever um projeto? Gente, tem muita gente que não sabe escrever. Olha aqui, essa realidade, né? E também me colocar à disposição de vocês, né? Eu tô lá do outro lado, que é o lado que vai avaliar o projeto de vocês e vai emitir um parecer lá para o acionista do Porto, dizendo: este projeto vale a pena, este projeto não vale a pena. Então, para quem futuramente pensar em mandar projeto para o Porto, tem que cumprir com tudo isso, tá, gente? Senão vai entrar lá para a estatística dos 60%. Né? E a gente precisa fazer dessa forma. Porque mais do que, né, ter aqui um papel de contribuir com o desenvolvimento, é orientar para o correto. Tá? Aqui está o meu contato, né, meu telefone corporativo, tá aí meu e-mail, o e-mail também da sustentabilidade, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram conversar mais um pouquinho, né, estou à disposição, coloco a Thaís também à disposição, sempre para atender vocês. A gente conhece materiais sobre leis de incentivo que a gente pode disponibilizar, cursos gratuitos também com relação a própria esquadra tem, né? Tem um canal no YouTube que fala muito a respeito das leis de incentivo, é bem bacana, eu já dei uma espiadinha lá. E aí queria saber se vocês têm alguma pergunta, têm alguma dúvida, têm alguma sugestão. Hoje ainda não. A gente recebe o ano inteiro as propostas, né? A gente não estabeleceu ainda um edital para... Então, a gente não estabelece uma data ainda, porque a gente está trabalhando na construção de uma diretriz, que vai ser pública, para que as pessoas saibam em que período. E provavelmente a gente também trabalha através de editais no futuro, mas hoje não tem edital, a gente recebe projeto o ano inteiro, até porque... Incentivo à cultura é num período, lei de incentivo ao esporte é um outro período que eles têm para inscrever e para aprovar. Então, assim,
como a gente tem a intenção de utilizar 100% do recurso que a gente tem disponível para instituições, por isso que a gente vai para fora, né? A gente não quer perder nenhum desses períodos. Então, a gente faz, aí com relação aos aportes, quando é que a gente faz? Em maio, junho, a gente faz a primeira avaliação, e aí entende assim, dos projetos que a gente recebeu, tem alguém que precisa receber aporte antes de outubro, novembro, dezembro, faz essa análise e faz de novo no final do ano, em novembro, que aí quase todas, bem próximo de dezembro mesmo, assim, porque daí boa parte de quem precisava aprovar projeto já conseguiu, e aí a gente tem uma estimativa muito melhor do quanto a gente vai ter de recurso para destinar, porque em maio a gente tem uma previsão, em dezembro a gente tem uma certeza, né? E uma coisa assim que eu posso dizer para vocês é que o nosso potencial de aporte de recurso, ano a ano, ele tem aumentado. Então, assim, a gente começou apoiando 2, 3 projetos. Agora, de 2022 para acontecer em 2023, a gente aportou quase para 20 projetos diferentes. Então, assim, gente, e vou falar de novo, porque é uma coisa que é importante que entre na cabeça de vocês. Eu sou uma empresa. Eu sou uma empresa no município de Itapoá de lucro real. Quantas outras empresas aqui a gente tem de lucro real? Quantas pessoas de lucro real a gente tem no estado? E se a gente for para o Brasil, então, gente, é uma máquina, vocês estão entendendo que é uma máquina de recurso? É só saber aonde buscar. Patrícia? Respondi? Respondeu, muito obrigada. Gostaria de saber, até que para todos tenham ciência, de quanto desses 20 projetos incentivados, quantos projetos eram de empresas de Itapoá, de entidades de Itapoá? Instituições? Mais ou menos. Só cultura foram quase todos de Itapoá, ou o benefício é em Itapoá. Só de cultura foram uns 12. Então, assim, eu vou chutar baixo aqui para não errar, tá? Mas em torno de uns 14, 15 projetos. Mas 14, 15 empresas itapoaenses? De Itapoá não, entidades? projetos. É que assim, é que tem alguns que são repetidos, tá? Então, assim, eu posso realizar mais de um aporte por ano no mesmo projeto. Então, eu conto por aporte. Foram em torno de uns... para fora, a gente fez FIA e Fundo Municipal de Idoso. A gente doou para fora, porque aqui a gente não tem projeto. E também não tem uma clareza para que a instituição vai seguir o recurso. A gente fez um aporte aqui, mas também fez para fora. Esporte, um para esporte. Tu lembra, Thaís? Nova Trento, lá foi FIA. Mas a gente logo a gente vai publicar uma notinha com relação aos aportes realizados, e eu vou pedir para a área de comunicação para que ela diga quais foram os projetos daqui e quais foram os projetos de fora. Bacana, obrigada. E aí, assim, eu apoiar 14 projetos daqui não significa que o maior recurso, às vezes, tenha ficado aqui, tá? Eu queria saber, assim, sobre o acompanhamento, o monitoramento desses projetos, se existe,
E como que é feito assim a prestação de contas? Se existe também para vocês? Isso não é uma coisa que que a gente impôs como uma obrigação para as instituições, a prestação de contas, tá? Algumas instituições, elas fazem questão de prestar conta para a gente. E é bem legal quando isso acontece. Não é uma exigência, por quê, Fernanda? Porque a gente sabe que a maioria das instituições não dá conta de fazer isso. Não consegue fazer isso. Mas, como eu disse, né, a gente vai tá preparando uma diretriz, e dentre as obrigações da instituição do proponente, vai estar a prestação de contas. A gente vai estabelecer juntos, assim, se é trimestral, se é semestral, se é anual, mas é bastante importante que exista. Mas hoje a gente recebe de poucos. Eu queria fazer só uma contribuição na fala da Patrícia, que é em relação à captação de recursos. O mesmo projeto, ele pode captar de várias fontes de recurso. Só que cada vez que você for captar, você precisa dizer para a empresa o quanto falta para o teu projeto. Porque não adianta eu lançar um projeto de 300 mil e mandar para 10 empresas pedindo 300 mil. Porque se as 10 empresas resolverem me patrocinar, o que é que eu vou fazer? Então, assim, sempre que for pedir recurso, pedir de uma empresa de cada vez, para você já ter essa sinalização, né? E, como a Patrícia disse, foco naquilo que tu quer. Foco na empresa, estuda a empresa, vai ver se o que aquela empresa quer é o mesmo que a tua instituição quer, né? Porque, às vezes, a empresa, ela é uma empresa, digamos assim, altamente poluente, e você quer um projeto de sustentabilidade com ela. Tu não vai conseguir, porque... É incoerente, né? É incoerente, né? Como é que a empresa vai patrocinar? Antigamente, nós tínhamos muita propaganda de cigarro nos esportes, né? Hoje nem é permitido mais, por questão de incoerência, né? E assim, eu quero dizer para a Patrícia, né, e para as pessoas que estão aqui, que não é difícil, gente, não é difícil. Eu sou testemunha, tá? O projeto que a Patrícia falou da ZEP foi um projeto que eu construí junto com o Alan. Nós mandamos para o Ministério do Esporte, ele foi aprovado. E assim, a gente teve uma abertura muito grande do Porto no momento em que a gente chegou lá com a nossa carta solicitando, né? E o nosso projeto solicitando apoio. De imediato a gente teve as portas abertas, assim, tudo o que precisou, a Patrícia nos ajudou. E graças a Deus hoje nós temos 100% do recurso captado através do Porto. E vamos dar início ao projeto agora em 2023. Então, não é difícil. O que precisa? Saber escrever o projeto. Porque tanto quando chegar no Porto, quando chegar no Ministério da Cultura, no Ministério do Esporte, no Ministério da Saúde, quem vai pegar e vai ler, vai reparar se você teve cuidado para escrever, se você teve dedicação para escrever, e se você realmente sabe o que você quer fazer com o dinheiro deles. Né? Porque não é só ter o dinheiro deles e não saber o que fazer. Eu queria fazer uma escolinha de futsal. Eu não sei dar futsal, eu não tenho quadra, mas se me der o dinheiro eu me viro. Não é assim, né? Primeiro tu tem que planejar. Então, queria agradecer em nome da comissão muito a Patrícia por estar aqui, por esse momento, né, tão valioso com a gente. Mas ainda estamos abertos a perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu só quero complementar o que você falou com relação à captação em vários lugares diferentes. Geralmente, quando a empresa ela adota, quando a organização ela adota essa estratégia, geralmente ela fatia em cotas e ela oferece na forma de cotas. Como algumas leis de incentivo permitem que você faça, que você ofereça uma contrapartida de marketing sobre o projeto, vou dar exemplo do esporte. Todas as camisetas, todo o uniforme vai estar a logo do Porto Itapoá.
todo material de divulgação vai ter. Vai ter 3 banners, um outdoor, tal, dizendo que o Porto é o patrocinador. Eles conseguem fracionar, tipo assim, cota ouro, cota prata e cota bronze. Então, cota ouro lá é 100 mil, cota prata é 70 e cota bronze é 30. Então, e aí cada um dos patrocinadores, né, dependendo da cota, tem um espaço para divulgação de marca um pouco maior ou um pouco menor. Ou assim, o meu projeto tem... Você resolve isso, por exemplo, eu dividi o meu projeto em 10 cotas. E eu mandei para várias empresas. Pode ser que em 10 cotas iguais. Pode ser, por exemplo, que alguém vire para ti, uma empresa vire para ti e fala, eu quero 5 cotas. E já pegue ali 50% do teu projeto. Né? Para a gente, alguns projetos, hoje a gente ainda consegue fazer isso, tá? Porque não tem muito proponente aqui do município. Mas a nossa tendência para os projetos daqui é captar 100% para eles. A exemplo da ZEP, a exemplo da AMA, a exemplo dos corais, a exemplo de vários projetos culturais que acontecem no município. Porque a gente sabe da importância do valor ficar aqui. O Porto hoje, assim, especificadamente, ele tem uma área finalística que ele prioriza? Não. Nosso objetivo é fazer uso de 100% do que a gente tiver em todas as leis. Então, a gente trata, né, com a mesma prioridade, cultura, esporte, fundo da infância, fundo da adolescência. Pode ser que isso em algum momento venha a mudar. De eu dizer, olha, de cultura, eu só vou aprovar projetos de música. De esporte, vai ser só futebol. Pode ser que em algum momento isso possa acontecer, mas hoje não. Hoje não é assim. Legal música, porque estamos nos tornando a capital da música, né? Não é? Então. A gente tem grande contribuição já nesse reconhecimento. Oi, Patrícia, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta a respeito porque na lei do marco regulatório a gente sabe que com o poder público é um pouco diferente, né, a captação. Sim. E as instituições, elas precisam comprovar que elas têm capacidade técnica para a execução do projeto, tem que ter um tempo de CNPJ para poder firmar esse termo de fomento, termo de colaboração. Como é que funciona no caso do Porto? Ela considera um tempo de inscrição em CNPJ, a entidade tem que comprovar uma capacidade gerencial e técnica do projeto que vai executar, comprovar que é experiente, ou não acontece, não é dessa forma? Geralmente a gente exige ou gosta, nada disso é exigência, tá, gente? Ainda não é exigência porque não está numa diretriz, né? Ainda não é uma lei interna do Porto. Mas a gente gosta e fica mais passível de convencimento quando, por exemplo, a gente recebe um projeto, principalmente de cultura ou de esporte, que traz ali uma descrição, principalmente dos projetos que aquela pessoa já executou. Ou, às vezes é uma formação curricular, mas não necessariamente a pessoa precisa ter tido a ser professor de educação física para que isso aconteça. Né? Às vezes ele esteve durante tanto tempo à frente de de projetos naquele sentido, que ele acaba adquirindo, né, conhecimento suficiente para poder desempenhar. Geralmente a gente recebe, né, de projetos de cultura e de projetos de esporte, mas eles são currículos mais quando eu falo de currículo técnico, mais de validação da capacidade daquele profissional que vai dar a aula, mas não tu tá me dando ideia, hein?
de eu pedir um currículo para gerenciamento. Quantos projetos aquela instituição já gerenciou? Não, estou brincando. Mas quando eu falo, né, da questão da equipe, é importante estar descrito quem vai estar na equipe e o que cada um da equipe vai fazer. Para demonstrar isso, olha, vai ter um tesoureiro, vai ter alguém que vai cuidar só Ah, não, é uma equipe. Poxa, como essa pessoa vai dar conta de fazer tudo, entendeu? Na verdade, eu não estou tentando tornar mais burocrático, gente, pelo amor de Deus, não é isso, né? Dando ideia ali para a Patrícia exigir coisa. Não, mas é que essa expectativa quando a gente é procurado lá no poder público, né? Então as pessoas, às vezes as pessoas nem têm um CNPJ, Patrícia, e dizem, eu tenho um projeto, mas eu não tenho uma, né? Então, com a prefeitura é um pouco diferente, né? Já com o Porto, pessoa física também pode fazer a captação de recursos, né? Então... Pode. Até um questionamento que a gente tem muito aqui na cidade é a respeito das entidades religiosas, né? Vocês, como Porto, já destinaram algum tipo de recurso para esse tipo de entidade que trabalham com essa área social, ou de cultura, ou de esporte na cidade? Eu vou falar nós enquanto área de responsabilidade social. Não posso responder pelas outras áreas, porque eu não tenho conhecimento. Mas nós não. Existe possibilidade? A pessoa está perguntando. Então, desde que a gente nunca recebeu nenhuma proposta nesse... Eu acho que recebeu uma ou outra proposta nesse sentido, mas o projeto, ele foi recusado, não é porque ele era uma entidade religiosa propondo um projeto social. Isso, é porque a gente é procurado o projeto foi rejeitado, não por isso, não porque era uma entidade religiosa, mas porque não passou num daqueles critérios que eu mencionei anteriormente. É legal porque a gente é procurado pelas entidades religiosas com bons projetos, boas ideias, pelo menos, né? Às vezes muito amplas, e a gente precisa, na questão escrita, né, que deveria dividir. E um ponto... como a gente apoia muito projeto via lei de incentivo fiscal, o projeto geralmente já passou pela sabatina lá nos ministérios, ou no Ministério da Cultura, ou no Ministério do Esporte. Já chega para mim mais redondo. Qual é a chance desse projeto não ser aprovado pelo Porto? Se ele não tiver coerência com aquilo que a gente busca desenvolver no município. Um circo. O que um circo, de repente, que não trabalhe, que seja um circo... Não estou denegrindo a imagem do circo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, um circo que se propõe a fazer 5 apresentações aqui em Itapuá, sem um objetivo mais profundo. Será que faz sentido? Perto de um projeto de formação musical? Eu vou comparar um com o outro, entendeu? Boa tarde, Patrícia. Primeiro, queria agradecer a sua participação aqui no fórum, né? Eu acho bem importante essa parceria pública-privada. Espero que continue. Voltando à pergunta da Rô e da Fernanda, é porque assim, as entidades, elas nos procuram lá na prefeitura, e como sempre são bem atendidas pela Rosângela e pela Fernanda, que dão todas as diretrizes, porque elas já fazem esse tipo de trabalho social, às vezes, na igreja. Às vezes fazem o trabalho, aula de violão, aula de dança, até na prática de esporte, aí com algumas aulas, karatê, já tem igrejas que a gente ficou sabendo que tem aula de jiu-jitsu, e trazem essas crianças para dentro da igreja, né, para ter esse trabalho social também, que é um braço que é onde o poder público não consegue atender, que esse é o objetivo, né, do marco regulatório, mas não estão regularizadas. Às vezes elas têm já fazem os projetos, mas não estão descritos. E a pergunta é, então, se tiver um projeto bem executado, bem elaborado e bem escrito, há possibilidade de ser contemplado pelo Porto também? Desde que ele não tenha nenhum viés. Nenhum viés. Assim. Não, as crianças, antes de entrar para atividade esportiva, tem que fazer
Oração. E se tiver uma criança que não... Então, assim, a gente vai avaliar, vai chamar essa instituição para conversar, se a gente tiver essa dúvida, para que a instituição possa esclarecer. Até porque não é esse o foco exatamente. E também é uma política pública também da igreja, porque o foco é trazer essas crianças para que ela tenha esse... não discriminar, né? Exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Boa tarde a todos. Eu queria também aproveitar e falar que quando eu procurei a Patrícia, reforçando que a abertura do porto para aquelas entidades que nunca procurou o porto é bem acessível. Foi através da Patrícia que nós conhecemos, né? Eu sou presidente da AMA, para quem não me conhece, que conhecemos as leis do incentivo fiscal. E desde então, a gente começou a escrever os projetos, correr atrás. E o ano passado, né, a gente recebeu um aporte através do FIA pelo Conselho do CMDK, que é o Direito da Criança com Adolescente. Ou seja, associações que atuam com criança e adolescente, eles podem receber recursos a partir do momento que elas estiverem credenciadas no CMDK. É uma outra porta que de fácil acesso, que possibilita que o porto também patrocine, e aquilo que a Patrícia já falou, reforçando, não só o porto. A gente tem várias empresas de lucro real, aqui em Itapoá, em Santa Catarina. O porto patrocinou o projeto da AMA 100%, mas logo depois que a Patrícia me deu ok, eu fui procurada pela VEG, fui procurada pela... a ENGE, mais umas 2, 3 empresas que queriam patrocinar o nosso projeto, mas o Porto patrocinou 100%. Ou seja, se tivesse mais projetos, o Porto teriam recebido recursos, porque as empresas procuram, só que não tem projeto. Então, inclusive, eu faço parte do CMDK, é um convite para aquelas associações que têm crianças procurar o CMDK, se credenciar, porque a gente vai abrir edital, a gente quer, como se diz, trazer que isso não seja uma vez só para a AMA ou só para a PAI. Outras associações façam projetos através do FIA, tá? Então, eu queria agradecer a Patrícia, que ela foi a abertura inicial ali para a gente, nos deu a orientação, e hoje, né, amanhã, vai ser um dia muito legal, então convide, se vocês conhecem mais associações aqui, tem 100 e poucos, né, que a Fernanda falou que tem, e nós estamos em quantas, né? Então, assim, conhecimento também é muito importante, porque assim que a gente conseguiu essas parcerias, foi através de, vai ali na internet, procura aqui, assiste um vídeo ali, e essa sede de procurar é importante para todo mundo, né? E tem a possibilidade de crescer. Aqui em Itapoá, e o dinheiro ficar em Itapoá, né, gente? Eu acho que essa é a melhor parte, né? Não é só isso mesmo. Isso aí. Foi, né, gente? De qualquer forma, eu fico à disposição de todos. Vocês têm aí meu e-mail, meu telefone, só entrar em contato, que a gente bate um papo, conversa, tira dúvida, eu repito. Nós somos... A responsabilidade social é bastante paciente, tá? Então, assim, não tem problema se a gente precisar explicar 1, 2 vezes, porque muitas vezes é bastante complexo esses mecanismos das leis de incentivo. Então, me coloco aqui, coloco a equipe da responsabilidade social à disposição de vocês. Se a dúvida não pintar agora, mas pintar depois, não deixe de procurar a gente, tá? E queria aqui também fazer o agradecimento à oportunidade da gente estar junto. Eu acho que esse pode ser o primeiro de muitos outros momentos que podem acontecer, né? Os problemas do mundo, gente, não vão se realizar com uma única pessoa. Então, é importante que o coletivo esteja aí de mão dada para que a gente possa, de fato, fazer a diferença para alguém, para uma causa. Tá bom?
Obrigada, gente. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa de uns 10 minutinhos, fazer um lanche, e daí a gente retorna para outra palestra, tá?